Boa noite a todos. Eu não vou nem salvar no backup aqui, porque o backup nos últimos dias não tá dando. Eu abro para fazer e ele fica rodando e ele não sai daqui. Então, pois bem, boa noite a todos, meus amores. Eu trouxe algumas coisas hoje para a gente refletir um pouquinho juntas. Tirei da prateleira aqui esse livro hoje mais cedo também para conversar um pouquinho com a Karine e com as clientes, comigo mesma, um pouco também. Esse Cartas de Cristo, ele fala ele traz para a gente muitas mensagens, né, como se fossem manifestações de Cristo, cartas canalizadas. E aí ele vem para trazer consciência, né, e devolver para nós algumas outras interpretações. Não quer dizer que isso esteja 100% correto, não quer dizer que, né, esteja 100% errado, são abordagens diferentes que sempre valem a pena serem avaliadas, né? Então, aqui nesse Carta de Cristo, ele fala da existência, ele retoma alguns pontos que, teoricamente, ele acha importante serem retificados das interpretações que haviam sido colocadas, consciências, leis da existência e posturas, né? Enquanto ser humano, enquanto humanidade, vivendo dentro dessa sintonia com Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque tem dois pontos que eu queria colocar aqui para gente. O primeiro foi que eu já coloquei lá no nosso grupo hoje mais cedo, que a caverna que a gente mais tem medo de entrar e que esconde todos os maiores segredos, né? Então, naquelas sombras, boa noite, Claudinha, aquelas sombras que a gente mais tem receio de mexer, onde mais existem dores e feridas, muito provavelmente é ali que estão todas as nossas questões que ainda precisamos rever nessa existência. Então, seja na minha maternidade, seja na minha postura enquanto filha, seja na minha postura enquanto mãe, né? Enquanto amiga, enquanto profissional, financeiro, cada uma de nós tem uma caverna, às vezes são várias cavernas, e a gente tem uma dificuldade, né? Nos relacionamentos, nos diálogos, então como me expresso, como falo, como prospero, como, né? Enfim. E algumas perspectivas são muito interessantes, nas quais a gente precisa entender que estamos aqui para receber uma oportunidade de harmonizar tudo isso. Então, eu lembro que até estava conversando com a Sayonara essa semana. Eu lembro que lá atrás eu tinha um choro tão desesperado que eu, de duas uma, ou eu ia para a psicóloga e pedia remédio, ou a minha mãe dirigia e eu pensava, qual será que é a forma que vai doer menos para eu tirar minha vida? Será que eu abro a porta e pulo do carro? Será que quando eu estiver dirigindo sozinha eu me taco num poste? Porque eu só pensava que era a forma mais fácil de eu conseguir me liberar daquela dor que eu estava sentindo naquele momento. Só que como com a benção de Deus eu sempre aprendi sobre espiritualidade, eu sei o quanto a gente fica sofrendo quando a gente decide tirar a vida. Então a gente passa uma eternidade no umbral mesmo, né? Sofrendo e sofrendo muito, sendo obsidiada, né? No umbral, digamos, inferno, cada um usa uma linguagem, no espiritismo a gente fala umbral. Com a bênção de Deus, eu sempre tive muita perspectiva da espiritualidade, né? Do espiritismo que lá atrás eu tive a oportunidade de vir conhecendo e estudando. Então, por isso que eu nunca fiz nenhuma besteira.
porque eu sabia que seria muito mais trabalhoso eu lidar com isso do que se eu realmente fosse ter que enfrentar isso. E aí eu cheguei um dia e falei, então tá bom, então deixa eu enfrentar, o que que eu vou ter que olhar? E aí eu comecei tipo um AA, né? Eu ia pra terapia toda semana e eu falava assim, só por hoje, né? A minha terapeuta me mantinha assim, ela falava, eu não vou te dar remédio, só por essa semana. Daí mais uma semana, só por mais essa semana, só pra... E assim eu fui conseguindo me manter. Uma coisa que me sustentou muito foi a escrita. Então, todos os dias eu até tenho esse diário aqui ainda, eu escrevia, escrevia, escrevia. Hoje eu percebi isso, hoje eu percebi aquilo, hoje eu tomei essa consciência, hoje. Então, todos os dias eu escrevia. E todos os dias eu ia percebendo que eu estava dando pequenos passos, eu exercitava a gratidão e ia conseguindo me centrar e falar assim, não, ainda existem coisas boas, né? Ainda existem situações as quais me fazem me manter tentando mais um dia. E aí, olhando essas pequenas vitórias gradativamente, tá? Então, eu estou compartilhando isso com vocês para que a gente repense, primeiro, essa jornada do Destrave é impossível que ela aconteça se nós não acessarmos essas cavernas, esses lugares onde nos trazem muitas dores, tá? Senão a gente só está fazendo, tapando o buraco com a peneira. E aí não efetivamente resolve, porque amanhã ou depois, de alguma forma, vai se manifestar novamente algum conflito para eu ter que olhar de novo e acessar de volta essa caverna, tá? Então, outro ponto importante, que aí eu trouxe aqui 2 pedacinhos ou 3 desse livro, parágrafos pequenos, que eu quero compartilhar com vocês antes da oração, tá? Que o primeiro ele diz assim: o ego controla o desenvolvimento do feto desde o momento da união do sêmen com o óvulo. O novo pequeno ser torna-se de imediato o eu, que sente satisfação e insatisfação no útero, dependendo da satisfação de conforto ou mal-estar do que ocorre à mãe. Quando você nasceu, ao ser separado do conforto do útero que o guardava, seus instintos de sobrevivência, impregnados com o profundo conhecimento original do ser criado, existe em cada célula viva do seu corpo. O levaram a respirar e o tornaram consciente de um vazio e de uma perda emocional que você sentiu com um vazio físico e uma necessidade de nutrição física. Assim nasceu o choro de seu ego. Quando chorava, sua mãe lhe dava de mamar, o que era profundamente satisfatório, tanto física como emocionalmente. Quando as suas necessidades eram plenamente satisfeitas, podia voltar ao seu estado de equilíbrio e ao sono. Quando você despertava desse equilíbrio, sentia uma sensação de insegurança. O equilíbrio estava agora dividido em conhecimento mental e emocional. Você recordava que a sua mãe e o seu leite representavam a satisfação da necessidade de segurança. E assim você chorava de novo. Então as suas necessidades eram satisfeitas novamente. Assim se desenvolveram os seus impulsos do ego. Você às vezes chorava e, humanamente, decidiam que ainda não era hora de alimentá-lo, deixando-o chorar por mais algum tempo. Isso trouxe para você... Acabando o álcool aqui na minha lareira. Isso trouxe para você a consciência de que as necessidades nem sempre eram satisfeitas de imediato e que havia a necessidade de se adaptar. Você escolhia a raiva e chorava com mais força, ou escolhia a aceitação. Sua escolha de razão de reação dependia das características desses impulsos do seu ego, gravadas na sua consciência ao nascer. E assim você vai criando o seu ego e o fator criativo desse ego,
que vai trazendo e assegurando a sua individualidade. Então, ele vem dizendo para a gente um pouquinho mais, ó, se você não tivesse sido infundindo com esse impulso de chorar pelo que você desejava para ser feliz, ou de recusar o que te entristecia, você estaria à beira da não existência. Se não saísse correndo ou pedisse ajuda quando estivesse em perigo, poderia morrer, e assim por diante. Então, nesse momento, esse ego, esse impulso do ego, me leva o tempo inteiro a trazer esse instinto de sobrevivência, clamando pela ajuda dos outros, clamando por esses impulsos de pedir, de erguer a mão, de pedir socorro, de olhar, né? E aqui, então, reações incontroladas diante da vida, pulei alguns parágrafos e aqui eu vou ler só esse pedaço aqui para você. A dor e o sofrimento que surgem da concordância ignorante com os impulsos do ego persistirão até que a verdade de Deus seja plenamente compreendida e os princípios gerados da vida tornem-se o seu guia e os hábitos dos seus pensamentos e das suas respostas. A igreja descreve essa dificuldade humana como tentação do Satanás, mas não se trata disso. Este é um processo natural causado pelas reações incontroladas diante da vida, provocadas pelos seus impulsos do ego, cujo único propósito é te trazer felicidade e contentamento individual, satisfação da sua necessidade, da sua intimidade, da sua segurança. Tudo isso sempre buscando pela sua sobrevivência. Então, quanto muitas vezes aquilo que a gente está buscando primeiro, são condicionamentos que a gente traz, são memórias que a gente vai aderindo lá de trás. E o que eu quero que a gente repense nessa noite é quantas dessas questões nós ainda estamos trazendo. Falava sobre isso mais cedo com a Karine. Ainda pela necessidade de sobrevivência. Eu aprendi a estar em um lugar onde ai, que bom. Eu aprendi a estar em um lugar onde o meu instinto de sobrevivência, ele se faz mesmo com um conflito. Eu aprendi a estar em um lugar, mesmo eu tendo muito pouco, eu permaneço nesse lugar. Mas por quê? Porque internamente o meu ego está sendo nutrido, internamente as minhas necessidades estão sendo postas. Então, eu falava para a Karine, se a gente não tem onde dormir e o que comer, na maioria das vezes a gente vai buscar coisas diferentes para a gente fazer. Agora, se a gente ainda tem um conforto, bem dizer, inconscientemente as minhas necessidades já estão sendo satisfeitas. Então, eu ainda aceito ficar com o incômodo, por pior que ele seja, porque de certa forma eu ainda estou sobrevivendo. Então, desde o nosso nascimento, o nosso principal instinto, ele é a sobrevivência. E o nosso cérebro está condicionado a viver da forma que vive há 30, 40, 50, 65 anos. Então, por que eu vou buscar viver e vou conseguir essa forma há 65 anos? Há 65 anos eu nunca precisei de homem para minha vida. Por que agora eu vou precisar, né? Então, quais são as situações que o nosso cérebro se condicionou a ficar acostumado? Então, tem gente que vive com um marido que briga e que tem um monte de conflito. É ruim, mas eu sei que eu sobrevivo, eu já lido com isso faz tempo. Tem um outro que lida com um filho que é problemático, que dá a pessoa que está num serviço, que odeia o serviço, mas é confortável, tá lá, sabe que vai receber o salário. Eu sempre dou o exemplo do meu pai, que viveu 40 anos num trabalho que ele fala que ele foi infeliz lá dentro, mas pelo menos tinha um salário. Então, o cérebro dele falava assim, ou eu fico nesse lugar infeliz, ou eu morro de fome, e não tenho dinheiro dessa segurança. Então, eu fico nesse lugar ruim, mas eu tenho dinheiro da segurança para poder viver, comer e sobreviver. Então, esses cérebros, eles vão criando essas condicionais e a gente dificilmente consegue sair delas sem realmente ir e olhar quais são os medos existenciais que eu estou guardando dentro de mim que estão me impedindo que estão me impedindo de poder
prosperar em algo, em uma atitude diferente da qual eu estou querendo. Então, por isso, a frase do Joseph Campbell, né? Se eu não me engano, é ele que eu falei lá. A caverna mais difícil de adentrar é aquela que possui os maiores segredos. É aquela que eu não quero. Então, as sombras, os lugares onde eu tenho mais dificuldade, normalmente é aquele que eu não vou, eu vou buscar fugir dele, porque eu estou sobrevivendo assim, né? Outra coisa que eu queria, só para fechar esse enredo em relação a esse texto e essa citação que eu estou trazendo para vocês, eu quero que vocês compreendam inteiramente que eu vim. Entendam que é um texto que é narrado por Cristo. Então, nesse sentido, seria Cristo dizendo para nós, né? Quero que vocês compreendam inteiramente que eu vim somente para ajudá-los a desfazer de pensamentos e emoções indesejáveis, impulsionadas pelo seu ego, que atualmente controlam a sua mente. Também estou aqui expressamente para encorajá-los e ajudá-los. Sim, para ajudá-los a desenvolver em sua mente e no seu coração todos os pensamentos e emoções baseados no amor, que o colocam em harmonia com a consciência divina. O meu propósito mais urgente e amoroso é o de tirar você das suas sombras existenciais, nas quais atualmente você habita, e levá-lo para o sol da iluminação espiritual que espera por você quando controlar os impulsos do seu ego e torná-lo unificado com a sua alma, pai, mãe e vida, entrando em sintonia com esse amor incondicional. Então, e aí ele fala para a gente controlar as nossas emoções, o ódio, a raiva, as agressões, os impulsos violentos, para a gente começar a se desfazer de todas essas distorções, né? Para realmente poder trazer essa transcendência. Aí uma frase que mexeu com a Karine, né? Que é: o propósito da vida na Terra não é o de descobrir um meio de experienciar a alegria e a felicidade inalteráveis, ainda que esse seja o desejo de todas as almas, né? Felicidade e alegria sublime o tempo inteiro, né? Dificultariam o seu progresso de alma em direção às vibrações mais superiores da consciência. Porque é através desses incômodos que nós fazemos de olhar para aquilo que realmente precisa ser visto. Porque se nós acordássemos todos os dias e não tivesse nada que nos incomodasse, dificilmente a gente ia falar assim: esse mês eu vou gastar R$1.000 em terapia, que é o valor que eu, Louise, dou para minha terapeuta por mês, fazendo todas as sessões por mês. E a minha mãe pagava tanto a mesma quantia aí desde que eu me entendo por dentro. Então, é uma existência inteira pagando terapia para conseguir. Quer dizer que vocês precisam estar a vida inteira em terapia? Não. Porque é o meu processo. A minha vida foi assim, não quer dizer que a de vocês precisa ser. Mas, minimamente, é a busca por livro, por vídeo. O YouTube tem conteúdos lindos, de graça. Esses livros aí, você já consegue achar eles em audiobook, pessoas explicando e falando. Movimentos que eu estou aqui explicando para vocês, trocas entre as meninas que a gente está propondo ali. Então, minimamente, entrar em sintonia em movimentos onde você tem condições de ir expandindo a consciência e pensando com coisas diferentes. Porque por mais pesado que seja o caminho, existe sim uma possibilidade da gente se conectar com essas vibrações mais elevadas. Só que eu falava disso mais cedo com uma outra terapeuta que eu acho ela sensacional, mas é a quantidade de clientes que chegam até nós e internamente não desejam ser curados, desejam apenas um remedinho e uma cápsula, né? Então, e as ferramentas saem. Na mesa tem uma ferramenta que cai constantemente, que é uma geometria sagrada para auxiliar as pessoas que internamente não desejam ser curadas. Por quê? Porque é um vício emocional. Aquela ferida já acostumou com aquela ferida.
Então, em muitos momentos, entendam, na espiritualidade, aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de mágoa, ele se transforma numa larva astral. Falei sobre isso ontem. E a gente se acostuma com isso, é igual um vício. Eu tenho abstinência de drogas, mas eu também tenho abstinência de obsessores. Eu tenho clientes que eu tiro obsessores do lado dessas pessoas e essas pessoas passam mal com crise de abstinência, do mesmo jeito que você tem crise de abstinência com drogas, quando você tira um obsessor do lado dessa pessoa. O que é um obsessor, Luiz? É isso. São essas energias negativas às quais eu me conecto. Podem ser espíritos desencarnados, como podem ser massas de energia que já estão no meu corpo, de tanta raiva, de tanto ódio, de tanta coisa que eu tenho sentido há tanto tempo, tá? Então, por isso que é tão importante a gente se manter elevando a nossa frequência, porque daí nesse estado de consciência e de energia elevada, eu consigo cada vez mais soltar tudo isso de uma maneira que eu não vou sofrer tanto. Fica mais fácil vivenciar esse processo. É a mesma coisa assim, posso levar um drogado para uma clínica de reabilitação de uma forma compulsória e amarrar ele numa cama, ou posso levar de uma forma amorosa e falar para ele, vamos fazer uma jardinagem, vamos passar aqui uns dias legais, vamos ler a Bíblia junto, vamos meditar junto. E pode ser um retiro como se fosse um retiro super amoroso, né? Então, existem sempre as duas possibilidades, Deus nos dá essas possibilidades. E é por isso que eu li esses pedaços aqui hoje, para que a gente entenda que em muitos momentos são questões do nosso ego, do nosso inconsciente querendo nos manter vivos dentro de padrões de comportamentos, de briga, de mágoas, de conflitos, de ódio que a gente já está acostumado a viver. Então, se dispor a reconstruir isso, tá? Eu vou abrir a nossa oração e aí no final, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem abrir, conversar, estarei aqui à disposição, mas daí quem não tiver pode sair e a gente já fica, pelo menos com nosso recado dado e a oração feita, tá? Então, aqui, eu baixei aqui ele já ajustadinho. Claudinha, onde você viu que eu escrevi alto com L? Eu li o texto e não achei para eu poder corrigir. Eu vou ter que passar para minha mãe, professora de português, fazer a correção aqui, porque eu batendo o olho, não sei se eu também já estava cansada na hora, eu não enxerguei onde eu tinha Acho que eu posto os coloquei, erros. acho que eu tinha até colocado a página que era. Página não, aonde era. Vou ver se eu acho aqui. Depois, se você me passa, eu corrijo de volta, mas não tem problema. Vamos à oração. A minha mãe, ela tirava sarro de mim que eu ia fazer a lista de compra do mercado pequena e eu escrevia Nescau. E ela falava, é Nescau ou é Nescau? E aí eu sempre errava. Eu, sei lá, eu devo ter algum toque aí, um negócio que volte meio eu errava nessas coisas, tão besta. Eu não conseguia escrever palavra que eu trocava, V e F, essas coisas assim. Como que é o nome disso? Tem É lá no Ah, checklist depois. Anota aí para você tá bom. depois olhar. Tá bom, amor, obrigada. Então vamos lá, fechem seus olhos, respirem fundo, lembrando que estamos aqui em nome de todo o grupo, e claro, ao nosso benefício próprio também. Lembrando a importância dessa oração, que ela nos traz a possibilidade de soltarmos todos esses pesos, os quais muitas vezes sozinhos nós não conseguiríamos. Então, nós estamos aqui nesse momento pedindo a Deus, pedindo a todos os santos, a todos os arcanjos, a todos os orixás, a todos os seres crísticos que nos auxiliam, pedindo nesse momento a intercessão pelas nossas vidas, pela vida de todos os que estão no grupo,
pela vida dos nossos familiares e de todas as pessoas que estão próximas a nós, pedindo a Deus, Pai, que nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que São Miguel se estabeleça à frente e atrás, à direita e à esquerda, acima e abaixo, dentro e fora. Desde já agradecendo a oportunidade do dia de hoje, todas as consciências, todos os aprendizados, todas as liberações. Pedindo que tudo isso se faça da maneira mais leve e amorosa possível na nossa vida. Repetindo comigo, a partir de agora, a oração de São Miguel Arcanjo. Eu apelo ao Cristo para acalmar os meus medos e para apagar todos os mecanismos externos que possam interferir com esta cura. Esse é o... Deixa eu abrir o que tá bonitinho. Arrumei com tanto carinho, cadê? Cadê, carinho, aqui? Achei. Ficou melhor de ler ele editado. Será que ele vai assim? Não, tem que ser assim. Ai. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu apelo ao Cristo para acalmar os meus medos e para apagar todo mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu eu superior que feche minha aura e estabeleça Para nós tá um aparecendo. canal crístico. Meu amor. Tem que compartilhar de novo. Senão a gente não vai rolar. Vai aparecer a rolagem. Tava aparecendo o anterior que você tinha compartilhado. E não o novo formatado. So sorry, so sorry. Assim. Então, vamos lá. Eu apelo ao Cristo para acalmar os meus medos e para apagar todos os mecanismos de controle externo que possam interferir com esta cura. Eu peço ao meu eu superior para que... Pronto. Pronto. Caraca, a gente tá desafiadora, né? Eu peço ao meu eu superior que feche a minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos da minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo das energias divinas. Agora, eu apelo ao Arcanjo Miguel, da 13ª dimensão, para que cele e proteja completamente esta sagrada experiência. Eu agora apelo ao Círculo da Segurança, da 13ª dimensão, para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja da natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Eu agora apelo aos mestres ascensionados e aos nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, eu apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original, infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre, 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 eu sou livre. Eu, o ser conhecido como, declare seu nome nesse momento e aniversário. Nesta encarnação em particular, por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e contratos de associação que já não servem para o meu bem mais elevado. Nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações.
Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos que abandonem o meu campo de energia agora e para sempre, em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isso, eu agora apelo ao Sagrado Espírito de Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isso diante e retroativamente. Que assim seja. Eu agora volto a garantir a minha aliança com Deus através do domínio de Cristo e a dedicar o meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde esse momento em diante e em retroativo. E mais ainda, eu dedico a minha vida, o meu trabalho, tudo que eu penso, digo, faço e todas as coisas no meu ambiente que ainda me servem à vibração de Cristo também. Ademais, dedico o meu ser e a minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta quanto meu. Havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior para que façam as mudanças em minha vida para acomodar essa nova dedicação. Peço ao Espírito Santo que testemunhe isso também. Eu agora declaro isso a Deus, que seja escrito no livro da vida. Eu agora apelo a Santo Espírito de Shekinah, ao Senhor Metatron, Senhor Maitreya e a Saint Germain para que ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. E o mais importante, eu me perdoo. Perdoo a mim mesma por tudo que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e o meu eu superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados aos nossos seres crísticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da luz dourada de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensões, de dor, medo e ira. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne a mim agora em seu estado purificado. Uma vez que estas energias regressaram a mim, eu peço que esses canais através dos quais se drenava a minha energia sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias de dualidade. Eu peço ao selo do domínio de Cristo que seja colocado sobre mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe e que isso se cumpra. Assim é. Eu agora apelo ao Cristo que esteja comigo e cure as minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com o seu selo e que eu seja protegida para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador. Que assim seja. Eu dou graças a Deus, aos mestres ascensionados, aos anjos, arcanjos e a todos os demais que tenham participado nessa cura e elevação contínua do meu ser. Selá, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Kodosh, 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 Adonai Sebum. Respirem fundo e visualizem na frente de vocês o seu pai e a sua mãe. Por mais incômodo que isso seja, pensando nos seus pais, lembrando que os seus anjos da guarda estão com vocês nesse momento, vocês falam assim: meus amados pais, eu vejo vocês e eu perdoo vocês. Por favor, também me perdoe.
Vocês nunca tiveram culpa e eu também nunca tive culpa. Eu perdoo vocês. Me perdoem, por favor. A vida nos ensina através das discórdias e eu aprendi a lhes amar e a deixar ir de minha mente. Vocês precisam viver suas próprias lições e eu também. Eu perdoo vocês. Me perdoem em nome de Deus. Agora vão ser felizes para que eu seja também. Que Deus proteja vocês e perdoem os nossos mundos. As mágoas desaparecerão do meu coração e só a luz, paz em minha vida. Quero vocês alegres, sorrindo, onde quer que vocês estejam. É tão bom soltar, parar de resistir e deixar fluir novos sentimentos. Eu perdoei vocês do fundo da minha alma, porque eu sei que vocês nunca fizeram nada por mal, e sim porque acreditaram que era a melhor maneira de ser feliz. Me perdoem por ter nutrido ódio e mágoa por tanto tempo em meu coração. Eu não sabia como era bom perdoar e soltar. Eu não sabia como era bom deixar ir o que nunca me pertenceu. Agora eu sei que só podemos ser felizes quando soltamos as vidas, para que sigam seus próprios sonhos e os seus próprios erros. Não quero mais controlar nada nem ninguém. Por isso, peço que me perdoem e que me soltem também, para que o seu coração se encha de amor, assim como o meu. Muito obrigada. Respirem fundo. Pedimos a Deus e a todos os seres de luz que nos abençoam nessa noite, que nos tragam força e amparo, para que tenhamos condições de seguir caminhando, dia após dia, cada vez mais reforçando o nosso compromisso de evoluir e de buscar a nossa transcendência pessoal, a nossa evolução pessoal. Eu peço em nome de todo o grupo e a cada um de forma individual, que a força de Deus toque o coração de cada um deles, de cada um delas, e que nós tenhamos condições de olhar para os nossos pais terrenos, para também nos fortalecermos, prontos para olhar para os nossos pais espirituais, pedindo a Deus a força para que consigamos seguir adiante. Por mais incômodo que seja, que nós tenhamos coragem, persistência e amparo espiritual e terreno aqui uma com as outras, para nos fortalecer, dando sequência no nosso processo de cura e transformação interna. Que a partir desse momento nós possamos retornar com toda a energia limpa e harmonizada para o nosso corpo físico, que nós possamos nos desconectar umas com as outras, ficando somente com o que é nosso, e que tenhamos uma ótima noite de sono, restaurando todas essas questões que nós conhecemos ou não, a nossa saúde, o nosso emocional, o nosso financeiro e principalmente o nosso espiritual. Que assim seja. Respirem fundo e abram seus olhos. Bem. Espero que vocês estejam bem. Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui. Quem está tranquila, fica à vontade. Pode dormir. Bom. Claudinha, Sayonara, como vocês estão? Tudo bem?
Kelly. Você eu falei com você hoje. Tudo bem, Claudinha? Se ajustando aí nas aulas, no frio. Meu Deus, aquele campus deve estar um frio do capiroto, né? Meu Jesus amado. É onde era um clube de campo, né? A ABB, eu acho que era a ABB lá. Meu Deus, Isso. deve estar muito frio naquele campus. E essa semana eu tive uma TPM, assim, que foi das piores que eu já tive. Terça-feira eu cheguei em casa que parecia que eu tinha uma nuvem. Depois, quando passou, eu falei, meu Deus, o que que aconteceu comigo ontem? Eu não sei como é que eu cheguei em casa. Eu falei, meu, que perigo dirigir assim. Aí à tarde eu dormi, aí à noite a gente estava aqui na terça-feira, foi isso. Aí depois alguém comentou alguma coisa ali que na segunda-feira tinha tido alguma coisa também um pouco pesada, né? Eu falei, nossa, vai, sei lá se também já era resultado de alguma coisa aí, mas foi Tudo é muito resultado, terrível. meu amor. É, Tudo é mas foi resultado. A muito. gente está acessando as nossas sombras mais cabeludas, né? Então, por isso que a importância até da gente estar fazendo juntas e todas estarem fazendo, independente se entraram ao vivo ou não, mas o compromisso. Primeiro porque a gente está mexendo com, sabe assim, indo lá no fundo, mexendo no lixão, aquelas coisas que a gente enfim, achava que nem tinha mais. E aí, internamente, a gente vai sentindo tudo isso. Então, algumas coisas a gente vai conseguindo tomar consciência, outras a gente só percebe incômodo. Hum. É, Então, e foi bem, foi um negócio bem. Até tive meio que uma crise de ansiedade terça-feira de manhã numa reunião. Falei, ai, gente, não quero mais dar aula, não quero mais fazer isso, mas daí, ao mesmo tempo à tarde em casa, quando eu cheguei, que eu dormi, da 1 até as 3, eu acordei falando gratidão, meu Deus, por eu ter um emprego em que eu posso dormir à tarde sem que ninguém venha me cobrar, só porque eu não estava bem, poder deitar e dormir de boa. Porque se eu tivesse que voltar para algum lugar terça-feira à tarde, não tinha condição. tem que ter gratidão ao que a gente já tem, né? Então, eu ganho pouco, mas eu tenho gratidão a esses 1.000, 2.000. Eu tô, né? Qualquer coisa que seja, assim. Eu tava falando com a Karine, eu tenho uma cama quentinha. Ontem a Karine ficou vermelha que tinha ali o compromisso dela da noite. E assim por diante. Acho que a gente tem que ter gratidão. Por mais ruim que pareça o cenário, sempre pode melhorar. Ela vai ficar vermelha de novo. Não vou falar qual era seu compromisso. Eu só tirei o print de ontem à noite dela vermelha. Ai, Jesus, Maria José, fica aí a curiosidade. Muito bem. Mãezinha, você tá bem? Sayonara, eu vi que mandou no chat que tá bem, que bom. É assim mesmo. Tem dias que a gente despiroca o cabeção, tem dias que a gente tá super bem. O importante é a gente permanecer na jornada, tá? Eu tenho esse livro em PDF, tá? Se a gente não, como Quero disse, se a gente vivesse só em felicidade e alegria, a gente abnegaria a evolução e ficava só no macioto, né? Então, é desconfortável, mas E aí você observa quantas pessoas hoje têm dinheiro, têm condições, e não se olham, né? Assim, estão na inércia, estão na. na Tão, doença que isso não quer dizer que a gente precise da dor para crescer, mas ainda é a principal motivação que leva as pessoas a buscarem caminhos diferentes, né? Enfim, tá bom, meus amores. Tudo bem? Posso te desligar? Posso correr para minha cama? Eu tô precisando de um lençol térmico. Eu tinha um que eu quase botava fogo na cama. Minha mãe fica bem louca. Agora Nossa senhora, ontem eu dormi, gente, calça térmica, pijama japona, uma japona de neve que eu tenho. Aí eu fiquei tranquila. E mais umas 4 cobertas. Eu coloquei ali no grupo, depois Que, meu vocês amor? procurem no Telegram, tem uma moça que eu tô ouvindo, ela faz leitura de livros. Então tem vários livros que ela lê. Eu estou escutando agora livros mágicos. Eu não sei como é que faz para. Não sei se tem um jeito aqui no Telegram de pegar o compartilhar
vou pegar algum link, eu não sei. Mas daí Ou escreve, né? Se for mais prático, fala para ela assim, quero compartilhar esse grupo, como que eu faço? Alguém já te manda um link. Então, mas porque Mais assim, fácil. ela sempre fala que é bem livre, assim, pode. E eu sei que esses dias eu fiz com um amigo meu lá no trabalho, e ele só procurou por livros mágicos e já encontrou. E aqui acho que eu achei, link de convite, já achei aqui. Aí eu vou passar para vocês, porque é bem interessante. Eu estou ouvindo agora o grande livro do Ho Oponopono, e tem vários livros muito bons que ela lê. E é muito legal, porque ela lê, no final ela faz uma pequena meditação. E hoje eu estava escutando e lembrei desse grupo. Aí eu lembrei, falei, vou passar para esse grupo para as meninas poder pegar. Eu passei ali o link. Se Spotify vocês tem também, tá? no Spotify tem também, só que acho que ela não tá no Spotify, essa moça aqui. Também E, tem um link chamado pdfdrive.com que ele tem livros, todo tipo de livro de graça para você baixar. uhum. Daí se alguém quiser, porque ela lê pedacinhos bem pequenos, então assim, o que eu faço? Quando eu estou indo para o trabalho, que é o que dá tempo, eu vou ouvindo, coloco lá no carro, vou ouvindo, aí é um trechinho assim, é tão interessante que é pequenininho, só que daí assim, esses dias ela falou porque ela vai falando também, quando ela falou que a gente estava na página já 100 e poucos do livro, eu falei, gente, mas não é possível. Foi semana passada que eu comecei a escutar esse livro. Depois pensei, nossa, como o tempo vai passando, a gente nem percebe. Mas é bem bom. Daí, se vocês, quem quiser ler, tem vários livros bons aí, alguns que eu acho que até a Lô já passou. E daí é bom para. Sayonara, boa noite, querida. Obrigada por ter entrado hoje, tá? Fico muito feliz com a sua participação. Só isso. Um beijo, boa noite. Então tá, meus amores, compartilhem lá Beijo, no boa grupo noite. daí, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus. Oi, Hilda. Qual que é a aula amanhã? Você sabe? Para de gravar aí, Karina.